Tempo comum, 24º domingo, ciclo B. Tema 2. Com Jesus. Pontos a meditar. 1. A nossa vida está intimamente relacionada com Cristo. 2. Imitá-lo, viver a sua vida, filiação divina. 3. Tomar a cruz e segui-lo. Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Aproximava-se a festa de Pentecostes do terceiro ano da vida pública de Jesus. Das vezes anteriores, o Senhor tinha subido a Jerusalém para anunciar a boa nova às multidões que acorriam a cidade santa nessa festividade. Desta vez, possivelmente, para manter os discípulos longe do ambiente hostil que se vinha formando à sua volta, procurou abrigo nas terras tranquilas e afastadas de Cesareia de Filipe. E enquanto caminhava, depois de ter permanecido em oração, como indica expressamente São Lucas, perguntou em tom familiar aos discípulos que o acompanhavam: Quem dizem os homens que eu sou? E eles, com simplicidade, contaram-lhe o que lhes chegava aos ouvidos. Uns dizem que é João Batista, outros Elias. Então ele voltou a interrogá-los: E vós? Quem dizeis que eu sou? Na vida, há perguntas que, se ficam por responder, nada acontece. Pouco ou nada nos comprometem. Por exemplo, a capital de um país longínquo, a idade de certa pessoa, mas há questões cujo conhecimento e vivência são muito mais importantes. Em que coisas reside a dignidade do ser humano? Qual o sentido dos bens terrenos? Por que a vida é tão breve? E dentre essas questões, existe uma em cuja resposta não devemos errar, pois nos dá a chave de todas as verdades que nos dizem respeito. É a mesma que Jesus fez aos apóstolos naquela manhã, a caminho de Cesareia de Filipe. E vós, quem dizeis que eu sou? Então, e agora, só existe uma resposta verdadeira. Tu és o Cristo, o ungido, o Messias, o Filho unigênito de Deus, a pessoa de quem depende toda a minha vida, o meu destino, a minha felicidade, o meu triunfo ou a minha desgraça. A nossa felicidade não está na saúde, no êxito, na realização de todos os nossos desejos. A nossa vida terá valido a pena se tivermos conhecido, servido e amado a Cristo. Todos os problemas têm solução se estamos com Ele. Nenhum tem uma solução definitiva se o Senhor não é o eixo, se não é Ele quem dá sentido ao nosso viver, com êxitos ou com fracassos, na saúde e na doença. Os apóstolos, pela boca de Pedro, deram a Jesus a resposta certa depois de 2 anos de convivência e trato. Nós, como eles, temos de percorrer um caminho de escuta atenta, diligente. Temos de ir à escola dos primeiros discípulos, que são as suas testemunhas e os nossos mestres, e ao mesmo tempo temos de receber a experiência e o testemunho, nada menos que de 20 séculos de história, sulcados pela pergunta do Mestre e enriquecidos pelo imenso coro das respostas dos fiéis de todos os tempos e lugares.
Nós, que talvez venhamos seguindo o Mestre há não poucos anos, devemos examinar hoje, na intimidade do nosso coração, o que Cristo significa para nós. Digamos como São Paulo, tudo isso que para mim era lucro, considero-o agora, por amor de Cristo, como perda, por causa do sublime conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele renunciei a todas as coisas e tenho-as por esterco, a fim de ganhar Cristo. 2. Deus manifestou o seu amor pelos homens, enviando ao mundo o seu Filho unigênito, para que vivamos por ele. Cristo é o único caminho para ir ao Pai. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Declarará o Senhor aos seus discípulos na última ceia. Sem ele, nada podemos. A primeira preocupação do cristão deve, pois, consistir em viver a vida de Cristo, incorporar-se a ele, como os ramos à videira. O ramo depende da união com a videira, que lhe envia a seiva vivificante. Separado dela, seca e é lançado ao fogo. A vida do cristão resume-se em ser pela graça o que Jesus é por natureza, Filho de Deus. Esta é a meta fundamental. Imitar Jesus, assimilar a sua atitude de filho diante de Deus Pai. O próprio Cristo nolo disse: subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Neste itinerário, o Senhor interpela-nos todos os dias sobre a nossa fé e a nossa confiança nele, sobre o que ele representa na nossa vida. Ele é o amigo, o irmão mais velho, que nos inspira, que nos acompanha, que nos levanta e nos restitui a alegria. Mas não podemos olhar para outro lado, não podemos ter medo de fitá-lo e dizer-lhe sem reservas: que queres de mim, Senhor? Nestes minutos de oração, a sós com Cristo, temos de reconhecer que muitas vezes fugimos dele, que não chegamos a compreender porque se interessa tanto por cada um de nós, que vamos adiando para amanhã, sempre para amanhã, o nosso compromisso de amor com ele. Por isso, podemos dizer-lhe hoje, com o soneto do clássico castelhano: que tenho eu que a minha amizade procuras, que interesse tens, meu Jesus, que a minha porta, coberto de rócio, passas as noites do inverno escuras. Oh, como foram as minhas entranhas duras, pois não te abri. Que estranho desvario, se da minha ingratidão o gelo frio secou as chagas das tuas plantas puras. Quantas vezes o anjo me dizia: alma, assoma agora à janela, verás com quanto amor em chamar porfia, e quantas formosura soberana amanhã lhe abriremos, respondia, para o mesmo responder amanhã. Três. Depois da confissão de Pedro, Jesus declarou aos seus discípulos pela primeira vez que o Filho do Homem tinha de padecer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, e ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. E falava-lhes destas coisas abertamente. Era uma linguagem estranha para os que tinham visto tantas maravilhas. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Então o Senhor, dirigindo-se ao apóstolo, mas com a intenção de que todos o ouvissem, disse-lhe estas duríssimas palavras: afasta-te de mim, Satanás. Foram as mesmas palavras que tinha utilizado para repelir o demônio depois das tentações no deserto. Este, por ódio, aquele, por um amor mal entendido, tinham tentado dissuadi-lo da sua obra redentora na cruz, para a qual se orientava toda a sua vida, e que haveria de trazer-nos todos os bens e graças necessários para alcançarmos o céu. Na primeira leitura da missa, Isaías anuncia com vários séculos de antecedência
a paixão que o servo de Javé haveria de sofrer. Aos que me feriam, ofereci as espáduas, não desviei o meu rosto dos ultrajes e dos escarros. Sabemos bem que perante Jesus não podemos contentar-nos com uma simpatia simplesmente humana, por legítima e preciosa que seja, nem é suficiente considerá-lo somente como um personagem digno de interesse histórico, teológico, espiritual, social ou como fonte de inspiração artística. Jesus Cristo compromete-nos de modo absoluto. Pede-nos que, ao segui-lo, renunciemos à nossa vontade para nos identificarmos com ele. Por isso, depois de recriminar Pedro, o Senhor chamou todos os outros e disse-lhes: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por mim e pelo Evangelho, esse a salvará. A dor e qualquer tipo de sofrimento são condição necessária para chegarmos à intimidade com Cristo. Com a dor, a cruz, acompanhamo-lo ao Calvário, não nos separamos dele nesses momentos em que mais sente a deslealdade, a covardia e a omissão dos homens. Identificamo-nos plenamente com ele. Mas além disso, quando tiramos os olhos dos nossos próprios sofrimentos para os pôr nos sofrimentos inauditos de Cristo, esvaziamos a nossa cruz pessoal de qualquer elemento de tragédia e solidão, e vemos nela um tesouro, uma carícia divina, que passamos a agradecer do fundo da alma. Obrigado, Senhor. É o que dizemos diante de quaisquer circunstâncias adversas. O Senhor retira então o que há de mais áspero, incômodo e doloroso nos nossos sofrimentos, e eles deixam de pesar e oprimir. Pelo contrário, preparam a alma para a oração e dilatam o coração para que seja mais generoso e compreensivo com os outros. Já o cristão, que recusa sistematicamente o sacrifício e não se conforma com as contrariedades e a dor, nunca encontra Cristo no caminho da sua vida, como também não encontra a felicidade. Quantos cristãos não se sentem no final do dia tristes, abatidos e sem impulso vital, por não terem sabido santificar não já as grandes contradições, mas as pequenas contrariedades que foram surgindo ao longo da jornada. Vamos dizer a Jesus que queremos segui-lo em todos os passos da sua vida e da nossa, que nos ajude a levar a cruz de cada dia com garbo. Pedimos-lhe que nos acolha entre os seus discípulos mais íntimos. Senhor, suplicamos-lhe, toma-me como sou, com os meus defeitos, com as minhas debilidades, mas faz-me chegar a ser como tu desejas, como fizeste com Simão Pedro. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.